Passemos agora à resolução de 14 questões visando o concurso da Polícia Rodoviária Federal, que agora será aplicado pelo SESP-UNB. Procuramos abordar a maior quantidade do conteúdo que está sendo cobrado neste edital, nessas 14 questões. São questões de raciocínio lógico e outras matérias que estão cobradas no atual edital, e tentaremos aqui abordar da melhor maneira possível. Leiamos o texto para resolvermos as duas questões subsequentes. O Brasil faz parte de um grupo de 15 países denominado megadiversos, que juntos abrigam cerca de 70% da biodiversidade do planeta. No Brasil existem 6 regiões com uma diversidade biológica própria, os chamados biomas. Por exemplo, o bioma Caatinga, no nordeste do país, ocupa uma área de aproximadamente 844.452 km². O bioma Pantanal, no centro-oeste do país, ocupa uma área de aproximadamente 150.500 km². Vamos ler apenas o primeiro parágrafo, pois é dele que vamos necessitar para resolvermos as duas questões. Vejamos. A questão 31. Considere as seguintes sequências de proposições. Proposição A. O bioma Caatinga está limitado por um triângulo cuja base mede 1.117 km. Proposição B, o bioma Caatinga está limitado por um triângulo cuja base mede 1.117 km e a altura desse triângulo com relação a essa base é inferior a 1.500 km². Estamos vendo que a primeira proposição, a proposição é uma proposição simples, só dizendo quanto mede a base do triângulo que representa o bioma Caatinga. E a proposição B é uma proposição composta, uma conjunção, está nos denotando que é uma conjunção por causa do I, a proposição I aqui. Proposição composta por a primeira proposição, que é a base do triângulo, que é a mesma que A, e outra proposição que está dizendo que a altura desse triângulo é inferior a 1.500 km. Aí ele afirma, nessa situação, se a proposição A, a proposição simples que nos foi dada, for verdadeira, então a proposição composta, se A, então B, lido uma condicional, se A, então B, é verdadeira. Para podermos saber se essa afirmação é certa ou errada, o que temos que fazer? Temos que fazermos a representação do que nos foi dado. Resposta. Primeiro colocaremos o triângulo que representa o bioma Caatinga. Depois colocaremos a proposição A, que ele está dizendo que é limitado por uma base que mede 1.117 km. A altura, nós vamos procurar a altura. Como nós acharemos a altura? Acharemos a altura usando a informação que nos foi fornecida no parágrafo que lemos do texto, dizendo que o bioma Caatinga está limitado por uma área, uma certa área. Como a fórmula de uma área, qual a fórmula? A fórmula da área de um triângulo, de qualquer triângulo, é base vezes a altura dividido por 2. A base a gente tem, que é o 1.117. A área a gente também tem, que nos foi fornecido no primeiro parágrafo do texto. E a altura é o que vamos procurar para ver se a altura é ou não inferior a 1.500, pois só assim podemos dizer se essa proposição B é verdadeira ou não, para podermos analisar o teor, verdade ou validade desta condicional, da condicional se A, então B. Vejamos. A área que nos foi fornecida foi 844.552 quilômetros. É igual a base vezes a altura sobre 2. Base 1.117 vezes a altura que não temos, é o que procuramos, dividido por 2. Esse 2 é o 2 da fórmula. Jamais esse 2 será alterado. Então, a altura que temos é 1.512 quilômetros. Então, estamos vendo que a altura não é inferior, como uma parte da proposição B está dizendo, inferior a 1.500, é superior. Então, essa segunda afirmação, a altura desse triângulo com relação a essa base é inferior a 1.500, é uma proposição falsa. Vejamos o que a falsidade dessa questão vai nos trazer. A altura 1.512, a proposição que temos para vermos se é verdadeira ou não é a condicional se A, então B. O A, o texto já nos diz que é verdadeira, é uma proposição verdadeira, o A, nós já sabemos. O B é uma conjunção, como eu já disse, ligado pela proposição E, então é a conjunção, uma conjunção de uma proposição
verdadeira e uma outra proposição falsa. Primeira proposição, o bioma Caatinga da proposição A. Da proposição B, o bioma Caatinga está limitado por um triângulo cuja base mede 1.117 km². É a mesma proposição A, então já sabemos que é verdadeiro, o texto nos diz. A proposição B, a outra proposição que compõe a proposição B, conseguimos saber que ela é falsa, por quê? Porque fazendo a conta, achamos que a altura é superior a 1.500 e não inferior, então é falso. Na conjunção, sabemos que a conjunção de duas proposições só será verdadeira a conjunção de duas proposições quando as duas forem verdadeiras. Caso contrário, será falsa. Então, aqui no caso, essa proposição, a proposição B, que é essa conjunção, vai ser falsa, porque só é verdadeira quando as duas são verdadeiras. Então, temos, por conseguinte, aqui a proposição A já sabemos que é uma proposição verdadeira, a proposição B inferimos que é falsa, porque uma conjunção, a proposição B é uma conjunção, a conjunção só é verdadeira se ambas as proposições, todas as proposições, ambas, no caso de duas, se for mais de duas, quando todas as proposições forem verdadeiras. Então, nesse caso, temos que essa proposição que nos foi fornecida é uma proposição falsa. Por que é falsa? Porque temos uma condicional, e sabemos que a condicional só será falsa quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Caso contrário, ela será verdadeira, só será falsa nessa situação, quando a antecedente for verdadeira e a consequente for falsa. Então, temos, pois, que a questão é um item errado, pois nos afirma que a proposição se A, então B é verdadeiro, e constatamos que ela é falsa.